Quando a gente fala de decoração, muita gente diz que não quer mudar o seu espaço porque não tá podendo gastar muito, né? Mas eu sempre digo que quando a gente fala em decorar o nosso espaço, a gente tá falando sobre investir no nosso bem-estar. Porque afinal de contas, a gente passa grande parte da nossa vida dentro de casa. Claro que sempre o ideal mesmo, se tu valoriza o teu dinheiro, se tu quer investir mesmo, né, numa mudança, é tu contratar um profissional. Mas se a tua ideia é só dar uma repaginada, dar uma mudada mesmo na cara desse espaço, hoje eu vou te trazer 10 ideias, 10 maneiras de tu mudar essa decoração da tua casa sem investir muito. Lembrando que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, porque eu tô trazendo vários vídeos aqui, tanto de dicas nessa parte mais de decoração, quanto os meus projetos, né? Vou mostrar aqui para vocês algumas ideias dos projetos, trazendo tour dos espaços prontos. Já tem alguns aqui no canal e eu tô me organizando para trazer mais aqui para vocês também. Então não esquece de se inscrever. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas é que se a gente não pede, vocês não vão se dar conta de fazer isso. Porque eu também assisto vídeos no YouTube e às vezes eu esqueço, tá? Então já curte esse vídeo aqui também se tu gosta desse tipo de conteúdo e bora pro que interessa. Primeira ideia é mudar o layout, ou seja, dar uma repaginada ali na posição dos móveis no espaço. Como tu já tá vivendo nesse espaço, já tá vivenciando, talvez tu já saiba o que é funcional e o que não é nesse espaço. E aí dá pra te dar uma pensada em onde fica melhor, né, pra poder dar uma mudada nessa circulação e nessa disposição dos elementos no espaço para que o espaço fique mais bem aproveitado. O que acontece? É sempre importante a gente pensar também nas medidas da circulação, né, para que quando tu tiver passando pelos ambientes, não fique nada muito apertado e nem uma circulação que tu tenha que ficar desviando dos elementos. Quanto mais livre for essa circulação, melhor. A segunda é, antes de tu sair comprando coisas novas ou modificando qualquer coisa, é tu pensar numa paleta de cores e mais ou menos em qual vai ser o estilo que tu vai querer trazer para esse teu espaço. Eu sempre digo que é importante a gente ter uma harmonia da composição das cores no espaço. Então, antes de tu mudar, pensa, por exemplo, assim, em 3 cores principais. Digamos que tu queira uma decoração em tons mais quentes, aí tu vai usar um amarelo, um vermelho e um laranja, por exemplo, como cores base, né? Tu vai utilizar ou comprar depois os outros elementos que tu queira compor nessa decoração, já sabendo quais são as cores que tu vai utilizar nesse espaço. Então isso também vai facilitar na hora de tu mudar a tua decoração. Ou até mesmo tu pode observar as cores que mais se repetem hoje no teu espaço e comprar os próximos elementos utilizando dessas cores que tu já tem, mas sempre respeitando ali pelo menos uma paleta de cores que se repita em outros espaços, né, desses ambientes, porque daí vai trazer uma harmonia, uma continuidade, uma amplitude até para os ambientes, porque quando tu vai passando, tu vai enxergando esses pontos de cores que se repetem em todo o ambiente. E aí essas cores, elas podem ser ou na parede, ou nos objetos decorativos, nas almofadas, nas mantas, enfim. Vários elementos podem ter cores na decoração, vai depender de como que é o teu espaço. Se daqui a pouco tu já tem, por exemplo, uma cor nos móveis, é importante se atentar também, principalmente para não trazer outras cores e ficar aí um carnaval. A terceira forma de mudar a decoração economizando é tu readaptar os móveis que tu já tem. Daqui a pouco tu tem um móvel que tá ali meio jogado, meio velho, digamos assim. De repente dá uma lixada, né? Dá uma pintada, dá uma repaginada nesse móvel. Ou daqui a pouco vê, né, se vale a pena mandar alguém fazer isso, caso tu não tenha tempo ou habilidades de fazer isso. Mas é uma alternativa para te mudar um pouco a tua decoração sem investir em móveis novos, tá? Usar os que tu já tem mesmo, né? E também isso tu pode utilizar até trocar o estofado do sofá. Daqui a pouco tu tem um sofá, uma poltrona que já tá ali super velho, aquele tecido que já tá até encardido, assim, batido. Muda o estofado, que já vai dar uma repaginada no teu espaço, vai deixar mais limpo e mais bonito também. Quarto ponto é o piso. A gente sabe que para fazer uma troca de piso, tem, né, que investir um valor ali considerável. Então, daqui a pouco, se teu piso não tá muito legal, uma ideia interessante é tu comprar um tapete bem grande, assim, que cubra a maior parte dele, que já vai dar uma disfarçada e vai compor também na decoração. Lembrando lá da questão das cores que tu já escolheu no início, quando tu for começar a pensar nessa mudança de decoração do teu espaço.
Então, colocar um tapete, importante que se tu for, por exemplo, colocar um tapete na sala, esse tapete ele precisa ser proporcional ao tamanho que ele vai ocupar. Então, por exemplo, se tu vai colocar o tapete entre o sofá e o rack da TV, ele tem que basicamente ocupar todo esse espaço que tá vazio ali. Inclusive, é até interessante deixar ele um pouquinho entrando ali para baixo do sofá, para ele dar uma abraçada nesses móveis. Isso vai dar uma sensação de amplitude. Se tu pega um tapetinho muito pequenininho e coloca assim no meio da sala, sobrando muito espaço, ele vai ficar parecendo que tá perdido ali naquele espaço e não vai compor uma decoração interessante. Ou até uma outra ideia é utilizar uma sobreposição de tapetes. Caso tu não tenha o tapete, né, ou não queira investir num tapete muito grande, colocam 2 tapetes ou 3 sobrepondo um no outro, fazendo com que no todo ele cubra todo esse espaço. Fica uma decoração até diferente, né? Bem criativa assim pro teu espaço. O quinto é para te reorganizar os objetos decorativos que tu já tem. Vamos supor que tu tenha aí umas prateleiras, um rack, bota alguma coisa em cima da mesa, que tem nicho. Pega todos esses objetos decorativos e cria uma composição mais pensada, digamos assim. Ou se tu não tem nada na parede, daqui a pouco tu pode colocar umas prateleiras ali e pegar esses objetos decorativos que tu tem daqui a pouco até guardados, aqueles objetos que tu não sabe onde enfiar, e cria uma decoração ali naquela parede. Pega umas prateleirinhas que daqui a pouco tu pode comprar até pronta, com uma mão francesa, assim, e aí onde tá a mão francesa tu pode colocar uma plantinha, aquelas que caem pra dar uma disfarçada. Isso eu realmente tô falando, essa ideia é economizar, né? Óbvio que fica muito mais bonita a prateleira sob medida, mas como a gente tá trazendo aqui ideias mais econômicas, eu acho que fica interessante também tu colocar umas prateleirinhas e compor esses objetos que daqui a pouco tu até já tem e colocar ali, organizar esses objetos que daqui a pouco estão espalhados aí pela casa. E da mesma forma que tu vai fazer essa organização com os objetos decorativos, tu pode pegar os quadros, caso tu tenha alguns quadros perdidos aí na tua casa, que eu sei que é muito comum da gente ter aqueles quadros que tu nem sabe onde enfiar. Pega todos eles e cria uma parede com uma composição com todos esses quadros. Claro que o ideal seria tu trocar as molduras ali e fazer uma composição mais pensada, mas caso tu não queira fazer isso, mesmo que eles tenham molduras diferentes, já vai ficar interessante tu criar uma composição onde todos os quadros estejam criando como se fosse algo que foi pensado ali para aquele espaço. Claro que por mais que tu vá jogar eles ali, é importante que tenha uma certa lógica, né? Então tu deixa pelo menos o mesmo espaçamento entre eles ali de 10 a 15 centímetros ou 5, dependendo do tamanho da parede, né? E isso também é importante. Se tu for usar uma parede que seja grande, tu preencher bem essa parede. Sempre é interessante preencher os espaços e não deixar desproporcional. O sexto item é utilizar plantas, porque além de uma ideia mais econômica, é uma ideia que traz muita vida para o espaço. Tu pode utilizar tanto os vasinhos para compor nessas prateleiras ou nesses racks, enfim, se tu tiver algum móvel que tu possa apoiar em cima, tu pode também utilizar plantas no sentido de aqueles vasos maiores que eles vêm do piso mesmo, para preencher algum espaço vazio que tu tenha sem uso, mas é importante que não seja um espaço de circulação que vai atrapalhar, né? Realmente para preencher aqueles espaços que ficam ali vazio que tu não sabe o que colocar, às vezes um vaso de planta é uma ótima opção. A sétima ideia é utilizar roseries nas paredes. Boiseries é um elemento que vem do estilo clássico da decoração, mas a gente pode compor ele também numa decoração mais moderna, utilizando linhas mais retas. Aí tu pode criar a composição que tu quiser, tu pode fazer vários retângulos, pode fazer uma decoração com um retângulo maior, ou tu pode usar umas linhas uns formatos diferentes. É uma ideia super versátil e que também é econômica. E aí é importante tu colocar esses boiseries e depois fazer uma pintura na parede por cima para que os boiseries fiquem realmente como uma textura ali naquela parede, mas não com a cor diferente do fundo da parede. Na minha opinião, acho que fica meio estranho. É legal quando fica tudo da mesma cor. E o oitavo é a pintura, um elemento super versátil de utilizar e super econômico na hora de mudar a decoração do teu espaço. Até porque depois, se tu enjoar, é só ir lá e pintar de novo. Claro que se tu quer realmente economizar e tu mesmo vai pintar, vai dar ali um certo trabalho, é importante tu cuidar. Por exemplo, caso tu faça uma pintura diferente, numa cor diferente da outra, para utilizar aquela fita. E aí, quando tu for colocar a fita, tem um truquezinho que primeiro tu passa a tinta da fita para fora
e depois tu pinta. Porque às vezes se tu passa tinta direto com a fita colada, a tinta vai entrar ali. Então tu tem que dar meio que uma seladinha ali. E aí quando tu tira a fita fica, ó, perfeito. Eu sei porque eu também às vezes gosto de fazer umas pinturas aqui em casa. E já passei por esse perrengue da fita não dar certo, mas no fim eu descobri essa técnica que fez toda a diferença. Aí a pintura tu pode fazer ou pintar realmente toda a parede de uma cor só, ou tu pode criar composições diferentes com a pintura, criar uma meia parede, criar uma pintura mais orgânica, fazer círculos, formas diferentes, geométricas para compor a decoração dessa parede. Aí vai depender do teu estilo, do teu gosto também, né? O nono item vai parecer meio simples, mas eu te garanto que faz muita diferença, que é a cortina. A cortina é um elemento na decoração que às vezes a gente não dá muita bola, mas ele faz muita diferença tanto em questão de conforto, de olhar, de se sentir confortável por ter aquele tecido ali, quanto realmente da parte técnica do conforto ambiental. O que acontece? O tecido, ele ajuda, além da parte térmica, ele ajuda também na parte acústica. Então, por exemplo, se tu mora num apartamento ou numa casa que seja numa rua muito movimentada e tem aquele barulho externo, é interessante usar a cortina porque as ondas sonoras, quando elas passam pelo tecido da cortina, esse tecido ele absorve, então não vai entrar tanto barulho quanto se tu não tivesse a cortina. E além disso, esteticamente ela também cobre aquela janela e dá uma composição muito mais agradável para o espaço também. Então, utilizar a cortina é um ponto interessante. Aí, caso tu não queira investir muito, acredito eu que a mais econômica seja aquela cortina persiana mesmo, né? Acho que a de tecido, pra ficar bonito, teria que ser de cima até embaixo, e aí eu acho que tu vai investir um pouquinho mais. Eu amo a cortina de tecido, mas como a ideia aqui é economizar, eu acho que a cortina persiana seria o ideal. E o 10º item, mas não menos importante, porque eu sempre falo desse item aqui, que é a iluminação. É um elemento que, na minha opinião, faz muita diferença. Vocês viram que aqui atrás tem 2 tipos de iluminação aqui atrás. Na minha frente eu tenho 2 luminárias, então a iluminação eu sempre digo que faz total diferença no espaço. Aí, qual que é a dica que eu dou pra ti que não quer investir muito na decoração? Troca todas as lâmpadas do teu espaço para mesma temperatura de cor. O que é a temperatura da cor? É a cor da luz, né? Quente, fria, neutra, né? Basicamente é isso, falando em termos bem práticos. A gente tem a luz quente, que ela vai de 2.500 a 3.000 K, que é a medida da temperatura, que é na escala Kelvin. Depois a gente tem a neutra, que é mais ou menos uns 4.000 K. E depois a fria, que é os 6.000 K, que eu não indico para usar dentro de casa. Não utilizem luz fria. Se vocês não gostam da luz quente, que é o que eu sempre utilizo nos projetos, coloquem pelo menos a luz neutra. E utiliza a mesma temperatura em todas as lâmpadas do ambiente onde tu enxergue o todo. Por exemplo, se tu quer usar num quarto que é separado uma cor diferente, não tem problema, porque tu vai ter a porta ali, tá separado. Mas se a tua sala é integrada com a cozinha, por exemplo, é importante que tenha a mesma cor da luz. Senão, na minha opinião, fica feio, porque parece que tu só jogou ali aquelas lâmpadas e ficou uma coisa muito não pensada, não fica tão aconchegante o espaço. Assim como a questão que eu falei das cores, que tem que ter ali uma lógica, né? E aí, outra coisa, caso tu tenha também uma luminária, aquela muito simplesinha, que é tipo só um soquetezinho com a lâmpada, troca essa luminária, né? Tem várias luminárias até na internet que tu pode comprar, que tem um custo super bom e já vai fazer uma baita diferença nesse espaço. Daqui a pouco, se tu não tem o forro de gesso, tem várias que são de sobrepor mesmo, que daí tu não precisa embutir, tu mesmo pode trocar. Fica super fácil de fazer essa manutenção. Cria vergonha nas caras e vamos trocar essas luminárias aí do teu espaço. Se tu gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir aqui e já se inscreve caso tu ainda não tenha te inscrito aqui no canal. E caso tu queira me seguir no Insta, também vou deixar aqui meu @, porque lá todos os dias eu tô postando conteúdos e mostrando também o meu trabalho como arquiteta, os meus projetos, as minhas obras. Lá nos destaques tem todas as obras que estão em andamento, então aproveita e me acompanha por lá também, que eu vou adorar, tá bom? Beijos da Ark e até o próximo.